Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer o primeiro vídeo do canal que vai sair um pouquinho do que a gente já tem feito até hoje, de falar de CPRE-FL, né? A certificação Foundation Level do IREB, tá? Mesmo assim, pessoal, hoje a gente ainda vai falar de engenharia de requisitos, né? E sim, vamos continuar falando de engenharia de requisitos, mas a ideia é que esse canal agora comece a ganhar uns conteúdos mais abrangentes em tecnologia da informação e principalmente em metodologias ágeis, né? Começar a falar um pouco aqui para vocês sobre contexto ágil, tá bom? Nesse contexto, eu gostaria aqui hoje de entrar num assunto que já foi polêmico no passado, hoje nem é tão polêmico assim, né? Que é o uso de caso de uso dentro do contexto ágil, tá bom? Para isso, eu vou trazer algumas informações para vocês. Primeira informação que eu queria trazer para vocês, e eu vou fazer isso algumas vezes, eu vou ler aqui o Manifesto Ágil, tá? Que foi assinado em 2001, como a maioria de vocês sabe. O Manifesto Ágil diz o seguinte: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando a outros fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Muito bem. A gente tem aqui as pessoas que assinaram esse manifesto, né? São pessoas conhecidas no mundo de desenvolvimento em 2001, né? Pessoas que estavam ali com suas metodologias, com seus livros, seus conceitos, suas teorias, seu modo de trabalho. Uma dessas pessoas é o Alistair Cockburn. Ele é uma das pessoas que assinou o Manifesto Ágil, tá? Alistair Cockburn. Eu não sei se vocês sabem, acho que muitos de vocês sabem, no ano 2000, o Alistair Cockburn publicou a primeira versão do livro chamado Writing Effective Use Cases, que foi traduzido, né, em 2005, ele ganhou a primeira versão em português, escrevendo casos de uso eficazes. Tá bom? O que isso significa? Em outubro de 2000, o Alistair Cockburn publicou um livro dizendo como escrever casos de uso eficazes, Writing Effective Use Cases. Em 2001, ele assina o Manifesto Ágil, e no Manifesto Ágil está dito que é mais importante software em funcionamento do que documentação abrangente. Ok? Muito bem, mas nós estamos dizendo que sim, existe valor em documentação, mas a gente tem que valorizar mais software em funcionamento. Gente, agora vamos olhar para isso no dia a dia. Faz todo sentido. Não adianta eu ficar escrevendo um monte de coisas como um louco. Não adianta eu pegar um caso de uso e colocar todos os detalhes no caso de uso, porque a outra pessoa que vai ler, talvez ela não entenda da mesma forma que a gente leu. Então, não adianta ficar fazendo tudo isso, porque o que interessa é software em funcionamento. E para o software em funcionamento, eu preciso da interação entre as pessoas, né? Que está aqui, ó. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, o que eu quero trazer para vocês, que muitos de vocês já sabem, o Manifesto Ágil não fala de não fazer documentação. Mas eu queria ir além. O movimento ágil, e hoje em dia,
o ágil não deveria ser um sinônimo de não fazer caso de uso. O próprio Ivar Jacobson, que é o criador da técnica de caso de uso, publicou um vídeo recente onde ele traz caso de uso 2.0 e ele traz o conceito de slices, fatias, para que você use ainda melhor o caso de uso dentro do contexto ágil. Queria que você entendesse também que quando eu falo para você que a CPRE-FL é uma certificação interessante, esta certificação aqui é que te dá base para entender por que que o caso de uso serve sim num contexto ágil, tá? Porque você vai entender por que a gente faz caso de uso, qual é o tipo de documentação, o que que ele traz de vantagem em relação a uma documentação em linguagem natural, única e exclusivamente. Então, muita gente que fala que eu não vou fazer a CPRE-FL porque ela é muito básica e eu já tenho conhecimento. Isso está errado, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui da CPRE-FL. Mas o intuito do vídeo agora, depois de colocado essa primeira parte aqui, é mostrar para você, por exemplo, como é que você pode usar um caso de uso qualquer num contexto ágil. No ágil a gente usa muito user story, né? Histórias de usuário. Histórias de usuário. Para quem já estudou engenharia de requisitos, Foundation Level, sabe que a história de usuário nada mais é do que um template de requisitos. Vou fazer uma ressalva aqui, né? Eu estou falando aqui especificamente do formato de escrita do requisito história de usuário, tá? A técnica de história de usuário é muito mais abrangente, tem muito mais coisa, mas eu estou falando aqui especificamente da escrita de requisito no formato de história de usuário, né? Que a gente poderia colocar aqui um templatezinho em português, né? Mais ou menos assim. Eu, como ator fulano, quero uma funcionalidade, eu estou fazendo aqui genérico, né? Não estou escrevendo nenhum requisito específico, quero uma funcionalidade para que eu possa fazer algo. Tá bom? Isso aqui seria uma história de usuário. Eu, como ator fulano, quero uma funcionalidade para que eu possa fazer algo. Obviamente, gente, aqui você tem que substituir o ator fulano, você tem que substituir funcionalidade, colocar um complemento, e você tem que substituir o fazer algo para justificar aquele requisito que você está pedindo, né? Aí seria uma história de usuário bem escrita, tá bom? Agora, como é que isso aqui se encaixa na técnica de caso de uso? Como é que eu posso entender que dá para usar num contexto ágil tanto caso de uso quanto história de usuário? Olha, vamos entender aqui o seguinte, o que é, de novo, na CPRE-FL você vai entender isso. O que é um caso de uso? Um caso de uso é uma visão das funcionalidades em alto nível no linguajar do meu usuário, tá bom? Então eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho aqui o meu usuário, e obviamente eu tenho que identificar bem esse usuário, ou seja, eu tenho que identificar se esse cara aqui é um cliente de conta corrente bancária, se ele é um dono de empresa do setor financeiro, se ele é um produtor agrário. Então eu tenho que saber qual é o papel. Aqui eu estou só colocando o esquema, né? Usuário, e aí este usuário vai fazer alguma coisa, ele vai fazer um uso do sistema, né? E aqui esse uso vai ser uma funcionalidade que começa com o verbo no infinitivo, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, usar sistema. Usar sistema. Agora veja, esta forma de escrever aqui, ela traz uma informação muito parecida com essa forma de escrever aqui. Mas qual seria o caminho correto? O caminho correto é eu inicio
o meu requisito de usuário, o meu requisito que veio da fonte stakeholder nesse formato aqui. Depois, quando eu quiser transformar esse requisito de usuário em requisito de sistema, eu começo a olhar mais no detalhe, e aí aqui eu já tenho o ator fulano, então aqui eu poderia, usando essa história aqui, eu poderia colocar aqui ator fulano, que já veio daqui, da própria história de usuário. Quero uma funcionalidade X qualquer, e aqui eu teria, ao invés disso aqui, eu teria essa própria funcionalidade que eu tenho aqui. Então eu estou conseguindo traduzir o que eu tinha na história de usuário diretamente para o caso de uso. Beleza, esta funcionalidade está lá. E para que eu possa fazer algo, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma documentação que eu posso fazer desse ator, para dizer quem ele é, para especificar melhor, mas eu também vou ter a especificação do caso de uso, certo? E na especificação do caso de uso, normalmente, eu tenho uma descrição sucinta, né, deste caso de uso, que poderia ser, inclusive, isso aqui, exatamente como está escrito essa história de usuário. A partir daí, eu começo a detalhar isso com fluxo básico, com fluxo alternativo e assim por diante. Ou seja, eu começo a minha história, o meu requisito de usuário, escrito no formato de história de usuário, e depois, na hora que eu vou começar a detalhar isso, eu consigo fazer exatamente uma transcrição daqui e começar a detalhar um pouco mais. Preciso detalhar muito? Não. Aí é que entra a ideia do livro Writing Effective Use Cases. Você vai aprender o que você tem que escrever aqui nesse caso de uso. E eu posso dizer para vocês, gente, que quando você entende a técnica de caso de uso, você entende que essa especificação aqui, ela tem que ser resultado da interação entre as pessoas, do engenheiro de requisito ou analista de negócio com o stakeholder e conter coisas aqui mínimas para que a gente consiga se entender. Depois disso, eu posso começar a detalhar a necessidade que eu achar que eu preciso de detalhe. Posso ir para uma modelagem física, posso olhar as perspectivas de documentação de requisitos e fazer, por exemplo, um diagrama de classe, um diagrama de estado, né? Posso fazer um diagrama de atividade para detalhar isso aqui um pouquinho melhor. E tudo isso você já viu na CPR-EFL e agora no contexto ágil você consegue usar tudo isso. Template de requisitos, formato de escrita de requisitos, documentação e como escrever o requisito de uma forma efetiva, tá bom? O próprio IRAB tem uma certificação que é IRE Agile, que é Requirement Engineering num contexto ágil, né? Então, engenharia de requisitos num contexto ágil. Essa certificação a gente está começando a produzir conteúdo sobre ela, ok? E a gente deve fazer um link muito grande com a CPR-EFL. Por isso que é interessante, de novo, essa certificação aqui para você, mesmo você que já conhece engenharia de requisitos. Tá bom? Esta ideia aqui é uma ideia muito simples que você pode começar a usar hoje já. Porque a ideia aqui é você ir avançando, então aqui você tem requisito de usuário, aqui você tem requisito de sistema, aqui você tem rastreabilidade, aqui você tem detalhes suficientes, aqui você tem uma visão alto nível, você consegue trabalhar de uma forma bem efetiva. Não coloca detalhe técnico nesse cara aqui. Se você quiser fazer documentação física, usa modelos, diagramas físicos mais interessantes. Se você precisar de mais detalhes lógicos de requisitos, você pode fazer outros diagramas também de modelagem lógica e você consegue trazer com essas informações todas aqui bastante valor para o seu projeto.
ok? É isso aí, obrigado por mais esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.